Muito bom dia, família amada do meu coração! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um grande prazer, uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem. Espero principalmente, como sempre, que a sua alma esteja cheia de fome, cheia de sede, que você esteja cheio de vontade, de interesse, de conhecer mais de Deus. Hoje é um grande dia, família. É o dia que o nosso Pai do Céu fez. É o tempo que Ele preparou para nós. Foi Ele que te trouxe até aqui. Foi Ele que te atraiu até aqui para a gente sentar na mesa com Ele. Para a gente ouvir a verdade, para a gente ouvir a voz dele, para a gente conhecer mais dele, para a gente abrir o nosso coração, receber o amor perfeito que flui, que está fluindo agora do coração dele. Ele nos trouxe até aqui para a gente olhar nos olhos dele de amor, nos olhos dele de bondade, nos olhos dele cheios de misericórdia. Hoje vamos ler juntinhos aqui, família, o Salmos 94. Não sei se você está sabendo, mas estamos com uma playlist aqui no nosso canal, estamos lendo. Vamos ler todos os salmos juntinhos, então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve, clica também no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir, combinado? Família, vamos conversar aqui uma coisa importante, diretamente do coração do nosso Pai do Céu. Ele quer que a gente tenha muita clareza, que a gente tenha muita convicção, muita certeza do que vamos ouvir agora. O nosso Pai do Céu nunca nos abandona. Nunca, em nenhum tempo, em nenhuma estação você está sozinha, você está sozinho, nunca, jamais. Pode uma mãe se esquecer de um filho enquanto está amamentando esse filho? É uma pergunta. Pode, é difícil, mas pode, mas o Senhor, ele diz, o Senhor, jamais me esquecerei de você, eu jamais te abandonarei, assim diz o Senhor. Ele é o Deus Emanuel, sempre presente, em todo o tempo, ele é a luz que nos guia, é ele que é o nosso maravilhoso conselheiro, família, e hoje ele está aqui para nos dizer com muita clareza que ele nunca te deixou. E que ele nunca vai te deixar, não importa qual estação que você está na sua vida agora, hoje, não importa qual é o momento, qual é a circunstância, o Senhor nunca te deixa, ele está sempre presente. Isso é uma certeza. Isso nós precisamos ter com clareza. E a partir dessa certeza, a partir dessa clareza, a gente precisa fazer alguns movimentos, fazer algumas escolhas. A escolha de buscá-lo em todo tempo, em toda estação, não importa a circunstância. A escolha de estar com ele, sabe, se ele é fiel a nós, a pergunta é, nós somos fiéis a ele? A pergunta é, ele nunca nos abandona, mas e nós? Nós, de repente, abandonamos ele? Nós, de repente, nos abandonamos? Porque se o Senhor nunca te abandona, nunca te deixa, a pergunta é, mas e você? Você está se abandonando? Você já se abandonou? Você está se deixando? Ou você está assumindo a sua responsabilidade? Vamos lá. Lá no princípio o Senhor falou, eu faço o ser humano para que o ser humano governe, para que o ser humano domine, para que o ser humano seja fértil, multiplique, avance, seja frutífero, gere vida, 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 vida em abundância. Sabe, o Senhor, ele nos chama, ele nos dá essa responsabilidade de governo, de domínio, de cuidar de tudo que é a nossa responsabilidade. Isso significa que a gente tem que escolher, somos livres para escolher os nossos ambientes. Somos livres para escolher o que fazemos com o nosso tempo. Somos livres para escolher as nossas prioridades. Somos livres para escolher as nossas companhias. Somos livres para estar na companhia do Senhor em todo o tempo, para buscar a companhia do Senhor, para valorizar a companhia, a presença do Senhor em todo o tempo. Somos livres, família, para buscar os conhecimentos certos, para ouvir a instrução do Senhor em todo tempo, em toda estação. A palavra vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Nós não vamos perecer por falta de conhecimento, nós vamos prosseguir em conhecer mais de Deus. Nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer mais e mais e mais de Deus a cada dia, a cada passo. Não vamos dar nenhum passo sem ouvir o Senhor, sem ouvir as instruções do Senhor. Nós estamos aqui hoje para nos render.
Nós somos chamados para obedecer, não é só ouvir, não é só saber, não é só ter a informação, mas principalmente somos chamados a nos render, a nos transformar. O Senhor quer nos tornar quem nós nascemos para ser. Não uma versão melhorada de nós mesmos, mas o projeto original. Nós somos chamados para voltar para o princípio, e o princípio, família, é esse ambiente onde nós vivemos com o Senhor em todo o tempo. É esse ambiente onde nós vivemos com essa amizade com o Senhor, onde somos aconselhados pelo Senhor, onde temos a instrução do Senhor, onde temos a sabedoria do Senhor, a luz do Senhor, o amor do Senhor, a bondade do Senhor, o cuidado do Senhor com as nossas vidas. Mas, família, é importante a gente entender que o Senhor quer nos fazer vingar, quer fazer aquilo que Ele envia para nós como sonho, como visão. Aquilo que Ele nos envia como palavra, como promessa, Ele quer fazer vingar. Ele quer que a sua herança dê certo, a sua herança vingue. Nós somos a herança do Senhor, nós somos os representantes de Deus na terra, nós somos os embaixadores do céu, nós somos os filhos, nós somos chamados para nos posicionar como filhos de Deus neste tempo. A natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Os filhos são aqueles que são parecidos com o pai. Os filhos são aqueles que passam tempo com o pai, por isso se parecem com o pai. Os filhos são aqueles que escutam o pai, que têm prazer na presença do pai, que são plenos na presença do pai, que têm tudo do pai, que é cuidado pelo pai, que é provido pelo pai, que é instruído pelo pai. O filho é aquele que é totalmente dependente do pai. O filho é aquele que faz aquilo que vê o pai fazendo. Nós somos chamados para sermos filhos. O Senhor quer que esse projeto vingue. Ele quer que cada uma das palavras que Ele envia não volte vazia, mas cumpra o propósito para o qual foi enviada. Cada uma das palavras que nós estamos lendo é para que a gente se torne elas. É para a gente ser transformado naquilo que nós nascemos para ser, imagem e semelhança de Deus. É para que a gente se torne parecido com Jesus. É para que a gente tenha a mente de Cristo. É para que a gente tenha os olhos de Jesus. É para que a gente tenha o coração do nosso Pai do céu. É para que a gente tenha os interesses do nosso Pai do céu. É para que a gente ame o Senhor acima de todas as coisas. Que a gente obedeça ao Senhor acima de todas as coisas. Que a gente seja guiado pelo Espírito Santo. Para que a gente governe sobre o nosso corpo, para que a gente governe sobre a nossa alma, para que a gente governe sobre a nossa boca, para que a gente governe sobre todos os nossos caminhos. É para que a luz do Senhor brilhe em todos os nossos caminhos. A luz do Senhor vai brilhar em nome de Jesus em todos os seus caminhos. Esse é o plano. Essa é a relevância desse plano. Vida abundante, vida plena, vida com o Senhor. O Senhor escreveu uma história para você viver com Ele, uma história que só você pode viver com Ele. Você foi gerado por um propósito, a sua vida foi gerada por um propósito, o Senhor tem um propósito com a sua vida, o Senhor te gerou no coração dele, o Senhor tem um propósito para você nesse tempo, um propósito que só você pode cumprir. Acima de tudo, o seu maior propósito é viver com o Senhor todos os seus dias. Essa é a história que Ele escreveu para nós. Sabe, no livro da vida, todos os nossos dias já foram escritos pelo Senhor. Tudo que o Senhor escreveu é vida. Tudo que o Senhor escreveu para nós é bom. Tudo que o Senhor escreveu sobre nós é bom. Os pensamentos do Senhor são de paz a seu respeito. Ele tem um bom futuro para você, mas você precisa se render, confiar, se lançar, sabe, deixar Ele te guiar, deixar Ele te transformar, deixar Ele te lapidar, deixar Ele te aperfeiçoar. Você precisa aceitar viver um processo de transformação. E para a gente viver, então, o plano do Senhor, o propósito da nossa vida, nós precisamos entender que a nossa parte é humildade. Nós não podemos ter um coração fechado, um coração orgulhoso, um coração duro. Sabe, Jesus, Ele trabalhava com madeira. Não por acaso, né? Porque a madeira é um material que é duro, mas ainda assim,
Quando você trabalha com madeira, você tem o dom, a capacidade de fazer aquela madeira tomar uma nova forma. O Senhor quer trocar os corações de pedra por um coração de carne. O Senhor quer trocar o seu coração ferido, o seu coração amargurado, o seu coração cheio de mágoa, o seu coração cheio de raiva, o seu coração cheio de rancor, cheio de medo, pelo coração de Jesus. Um coração limpo, uma mentalidade que pensa nas coisas do alto, que pensa nas coisas do céu. Uma mente que pensa nas coisas que são nobres, puras, de boa fama. Um coração cheio de amor, um coração pleno, um coração cheio de vida. Um coração que confia. Um coração que confia no Pai, um coração que se rende ao Pai, um coração que depende do Pai, que é cuidado pelo Pai. Sabe, o Pai, ele quer fazer algo novo no nosso coração, ele quer fazer algo novo no seu coração, ele quer colocar a mão no seu coração e arrancar tudo que não vem dele. Ele quer arrancar tudo aquilo que está tentando impedir que a herança dele, que é você, vingue, flua, cresça, prospere. O Senhor quer tirar de você o vitimismo. O Senhor quer tirar de você pensamentos de ficar acusando os outros, sabe? A gente tem que ter essa clareza. Quando eu comecei esse vídeo, eu perguntei para vocês: nós, o Senhor nunca nos abandona, mas e nós? E você? Você se abandona? Você tem se abandonado? Sabe por quê, família? Há uma mentalidade, um sistema desse mundo que pensa que é vítima, que se vê como vítima, que se vê como coitado, que pensa que sempre tá na pior, que pensa que sempre para se compara com os outros e fala, os outros têm vantagem, mas para mim é tudo difícil, para mim é tudo ruim. Só consegue enxergar o mal, só tem um coração que acusa, só tem um coração que julga, só tem um coração que olha com um olhar mau, e se seus olhos forem maus, o seu corpo será trevas. Só tem um coração que pensa em medo, um coração que não honra quem tem que ser honrado. Um coração precisa, o nosso coração, o seu coração precisa estar aberto, precisa ser ensinável, precisa ser moldável, precisa ser transformável para o Senhor fazer uma nova obra na sua vida. É um engano a gente pensar que a gente vai fazer sempre as mesmas coisas, que a gente vai pensar sempre do mesmo jeito, que a gente vai se ver sempre do mesmo jeito e vai ter novos resultados. Não vai. O Senhor, ele quer nos livrar, ele quer se levantar e se colocar para nos proteger diante daquilo que tenta matar. A palavra que o Senhor te envia, a promessa, as sementes, as visões, os sonhos. Tudo aquilo que o Senhor tem para você. O Senhor, ele quer se colocar na frente para te proteger, ele quer destruir tudo que tenta te impedir de avançar. Agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor não vai parar no meio do caminho a boa obra que ele começou na sua vida. Ele não vai parar no meio do caminho. Tenha essa clareza, essa convicção nesse dia. A nossa parte é ter um coração ensinável. A nossa parte é ter um coração aberto, a nossa parte é ter um coração que aceita correção. Repete comigo, escreve aqui em nome de Jesus, escreve assim, ó. Correção também é amor. Aqui hoje, nos Salmos que a gente vai ler, tem uma parte que vai falar assim, como é feliz aquele que é disciplinado pelo Senhor. Como é feliz aquele que é corrigido pelo Senhor. O Senhor, ele vai mostrar pra gente, o Espírito Santo vai te convencer hoje dos pensamentos que não vêm dele. Os pensamentos que são inúteis, os pensamentos que são fúteis, o Senhor vai arrancar isso de você. E dentro de você, em nome de Jesus, só vai ter pensamentos de paz. Só vai ter pensamentos de confiança. Só vai ter os pensamentos do Senhor. Sabe, é como se você tivesse um cordão umbilical com o Senhor. E ele vai te nutrir. E ele vai te dar os nutrientes que você precisa para você vingar, para você crescer, para você prosperar, para você romper, para você florescer em todos os seus caminhos, para a luz dele, para a luz do Senhor brilhar em todos os seus caminhos. Você só precisa estar conectado com ele, ligado a ele, ouvindo ele e somente ele. Sabe, a gente precisa ter esse coração humilde, a gente precisa ter esse coração ensinável e não só isso, nós precisamos obedecer às instruções do Senhor, porque de nada adianta a gente ouvir e não se posicionar. Então a gente precisa hoje se comprometer a obedecer. Quem ama o Senhor, obedece o Senhor.
Quem ama o Senhor obedece cada uma das palavras do Senhor, cada uma das instruções do Senhor. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos instrui a fazer. A gente não pode normalizar. Não pode se encaixar nos moldes e padrões desse mundo. Ah, mas todo mundo fala mal das pessoas nesse mundo, então eu também posso falar. Não, esse não é o padrão do céu. Ah, mas todo mundo fala que vai fazer e não faz. Não, esse não é um padrão do céu. Não, mas todo mundo tem ansiedade. Não, esse não é um padrão do céu. O Senhor levou sobre ele, Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. Nós já somos sarados. Nós não vamos aceitar nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nós não vamos aceitar. Nós vamos nos posicionar, nós não somos vítimas. O nosso poder, o poder que o Senhor nos dá, é nosso e não de ninguém. Nós temos que parar de ficar acusando as pessoas e falar, faltou alguma coisa, faltou você se posicionar, faltou você fazer, a culpa é do vizinho, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do marido, a culpa é do governo, a culpa é de quem não foi lá, a culpa é de quem não fez, a culpa é de quem abandonou. Não! A responsabilidade pela nossa vida é nossa, o poder de cuidar da nossa vida o Senhor deu para cada um de nós. O poder de governar sobre cada um dos nossos caminhos, o Senhor deu para cada um de nós. Nós não somos vítimas de nada, de ninguém. Ninguém tem o poder de continuar te fazendo mal. Em nome de Jesus, resgata o teu poder hoje. Em nome de Jesus, pega de volta aquilo que você deu para o outro. É seu. É seu poder de governar a sua vida, governar a sua mente, governar os seus olhos, como você vai olhar para o outro. Para onde você vai escolher olhar. Você vai ficar olhando para o que está difícil, para o que é dificuldade, para o que é ruim, ou você vai olhar para o que tem de bom, porque certamente tem. Você está vivo, você acordou e existe um propósito para você acordar nesse dia. Existe um propósito para o Senhor te levantar nesse dia. Nós precisamos plantar no nosso coração apenas as sementes que vêm do Senhor e deixar que no nosso coração tenha apenas a palavra do Senhor. O Senhor te diz hoje, levanta. Levanta, menina dos olhos de Deus, levanta, levanta, chegou a tua luz, é hora de resplandecer, é hora de brilhar a luz do Senhor. A luz do Senhor vai brilhar em todos os seus caminhos. Cada dia mais vai ficar mais claro, cada dia mais vai brilhar a luz do Senhor em todos os seus caminhos até ser dia perfeito, até a plena claridade do dia. Para de ficar nesse lugar onde você se abandona, onde você acha que só as coisas ruins podem acontecer e tudo é difícil e tudo é ruim e tudo é impossível. Não! Você não está em desvantagem com ninguém, entenda isso. O seu Pai está com você em todo o tempo. O Criador do céu e da terra, o Criador de todas as coisas, o seu Criador, o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus do impossível está com você em todo tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã, para sempre. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. Família, se renda, se entregue. O meu Pai, o seu Pai, Ele é mais poderoso do que tudo. Ele é o Deus soberano que está assentado acima de tudo. Ele reina sobre tudo, sobre o céu, sobre a terra. É tudo dele. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Família, nós não temos desvantagem. Pelo contrário, nós temos o Senhor. Nós estamos seguros, nós estamos protegidos, nós estamos amparados. Nós temos uma torre alta. Nós temos um refúgio, um lugar seguro. Nós temos uma rocha inabalável. A nossa vida é construída a partir de uma rocha inabalável, que não muda, que não falha, que não falta. 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Mas nós e a nossa casa não seremos atingidos. Se levanta, assuma o seu lugar de filho, o seu lugar na mesa, assuma o seu lugar de exercer essa responsabilidade que o Senhor te deu de governar.
Você tem poder, você tem capacidade, você tem liberdade, você tem autoridade de governar sobre a sua alma, sobre os seus pensamentos, sobre as suas palavras, sobre todos os seus caminhos, sobre todas as áreas da sua vida. Você apenas precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você apenas precisa consultar o Senhor, você apenas precisa se render ao Senhor, obedecer o Senhor, seguir as instruções do Senhor, temer o Senhor, confiar no Senhor, acima de todas as coisas. Isso é amar o Senhor. Felizes são aqueles que são disciplinados, que são corrigidos, que são transformados pelo Senhor. Felizes são aqueles que são humildes, que abrem o coração, que se submetem ao Senhor, que permitem que o Senhor transforme, que o Senhor molde, que o Senhor faça algo novo. Felizes somos nós. Felizes somos nós. Nós temos acesso ao nosso Pai, nós entramos na sala do trono, nós temos acesso à presença de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo, em todos os nossos dias. Sabe, o Senhor não te abandona, não se abandone também, por favor. Não se abandone também. Não se deixe, não se coloque nesse lugar que não é seu. Você é precioso, é preciosa, sua vida é preciosa para o Senhor. Você é amada, você é amado. Não se coloque nesse lugar onde você acha que as coisas vêm do outro. Onde você fica com esses olhos maus de acusação, de julgamento sobre o outro, onde fica com peninha de si mesmo, onde fica dando justificativas, contando historinhas para você mesmo, para o outro, tentando justificar o fato de você não se posicionar, o fato de você não obedecer, o fato de você não fazer o que precisa ser feito, o fato de você não ser disciplinado, de não aceitar disciplina, de não aceitar correção. Família, nós somos mais fortes do que imaginamos. Nós temos mais capacidades do que imaginamos. O Senhor é infinito, Ele tem um infinitamente mais para nós. Existem possibilidades infinitas. E o Senhor faz através do poder dEle atuando em nós. O Senhor faz quando Ele mora em nós e nós permitimos que Ele reine no nosso coração, que Ele guie o nosso coração. Declara comigo, nosso coração, o meu coração é como um rio guiado, dirigido pelo Senhor. Ele dirige por onde Ele quiser, os nossos pés são guiados pelo Senhor. A palavra de Deus é a nossa luz, é a nossa lâmpada, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Não temos por que temer nada. Não temos por que ficar nesse lugar onde o nosso coração é amargo, amargurado, onde tem raiva, rancor, onde tem acusação, onde tem julgamento, onde nos colocamos como coitados. Não, existe uma nova história para a gente contar. Existe uma nova perspectiva, novos olhos para a gente enxergar as coisas que se passaram, as coisas como estão, as coisas como virão. Nós precisamos nos levantar, como falamos no último vídeo, para profetizar, para declarar aquilo que queremos ver. Eu declaro que da nossa boca não vai sair aquilo que estamos vendo, mas aquilo que queremos ver. O que nós queremos ver? Para onde nós queremos avançar? O sábio é aquele que fala aquilo que quer ver. O tolo fala daquilo que está vendo. O tolo fica se lamentando, fica se vitimizando, fica no coitadismo. E não vai para lugar nenhum. Não tem força. A vítima é aquela que ela mesma se amarra, ela mesma é a sequestradora da liberdade dela. A vítima é aquela que, sabe, dá a sua liberdade, que dispensa a sua liberdade, que abre mão da sua liberdade. Nós não seremos vítimas, nós não nascemos para ser vítimas, nós não somos vítimas. O amor do Senhor nunca falha, nunca falta. Ele ressuscitou Jesus dos mortos. O Espírito Santo que habitou em Jesus habita em nós. Esse Espírito Santo que habita em nós é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Do que teremos medo? Não vamos parar de crescer, não vamos parar de avançar, não vamos parar no meio do caminho. Vamos nos comprometer com tudo aquilo que o Senhor disse. Tudo aquilo que o Senhor disse que somos, que temos e podemos, tudo aquilo que o Senhor já plantou no nosso coração, toda a visão, todo o sonho, toda a promessa, tudo vai se cumprir. Em nome de Jesus, o Senhor é fiel para completar a boa obra que Ele começou. O Senhor não para no meio do caminho. O Senhor não para. Saia em nome de Jesus desse lugar de vítima hoje. A chave, família, é a gente entender que nós nascemos para viver como no princípio. Nós nascemos para viver como
o primeiro homem e a primeira mulher no jardim com o Senhor. Para que o Senhor nos fez? Para que ele fez o ser humano? Para quê? Não era por carência. Não era porque faltava algo para ele. Não. Não. Ele não precisava de nós, ele nos desejou. Acima de tudo, para que a gente viva com ele, para que a gente se relacione com ele, para que a gente tenha intimidade com ele, para que a gente escute ele, para que a gente siga ele, para que a gente confie nele, para que a gente obedeça a ele. Ele, Senhor, ele, o Senhor, nos criou, ele, o Senhor, criou todas as coisas, ele sabe o que é bom para nós, ele conhece o final da história, ele sabe o que temos que fazer, o que temos que deixar de fazer, o que temos que ser, o que temos que deixar de ser. O que temos que falar, o que temos que deixar de falar, o que temos que pensar, o que temos que deixar de pensar, e é sobre isso que vai falar os Salmos de hoje. O Senhor é um Deus vingador. Ele destrói o mal. Ele destrói aquilo que tenta impedir, paralisar a herança dele. Nós somos a herança dele. A palavra dele é uma semente que cai no nosso coração, que tem um propósito para ele lançar no nosso coração. E essa palavra, essa semente, ela precisa desenvolver, crescer, mas para isso o Senhor precisa arrancar aquilo que não tem mais que ficar nesse nosso coração, nessa nossa terra. Isso que tenta impedir, isso que tenta matar, o Senhor vai destruir. Mas aquilo que o Senhor quer que viva, que cresça, que prospere, que avance, o Senhor vai proteger, o Senhor vai fazer vingar, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai amar, o Senhor vai regar, o Senhor vai adubar. Amém? Hoje nós estamos conhecendo mais do nosso Pai, intimamente. O Senhor é aquele que cuida de nós, cuida do nosso coração, cuida dos nossos pensamentos, cuida das nossas emoções, cuida dos nossos olhos, cuida do nosso olhar, mas nós precisamos aceitar a correção. Nós precisamos ter coração aberto, ensinável, humilde. Nós precisamos nos submeter a cada uma das palavras do Senhor, a cada uma das instruções do Senhor e obedecer. Nós precisamos nos tornar quem nós nascemos para ser. Nós não podemos só ficar ouvindo. Não, nós precisamos nos tornar. Nós precisamos ser. Nós precisamos nos posicionar. Entendendo quem somos, o que estamos fazendo aqui nessa terra. Nós somos a herança de Deus. Nós somos os representantes de Deus. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus, a presença de Deus, ser a boca de Deus, os olhos de Deus, a mente de Deus, o coração de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus. Nós somos partes do Senhor. O Senhor conta com o seu corpo. O Senhor conta com a sua alma, com a sua mente, com o seu coração, com a sua boca, com suas mãos, com seus pés. O Senhor conta. Você é a extensão do amor dele, extensão da glória dele, extensão da presença dele. Se posicione. Você nasceu para viver como um filho de Deus. Amém? Vamos começar a nossa leitura. Salmos 94. Ó Senhor, Deus vingador, intervém, levanta-te, juiz da terra. Retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Significa se alegrarão. Eles despejam palavras arrogantes, todos esses malfeitores enchem-se de vanglória. Massacram o teu povo, Senhor, oprimem a tua herança, matam as viúvas, os estrangeiros e assassinam os órfãos. Ainda dizem, o Senhor não nos vê, o Deus de Jacó nada percebe. Que mentira! Que mentira, o Senhor vê. Os olhos do Senhor vê o seu esforço, vê a sua dedicação, vê a sua entrega, vê a sua obediência. O Senhor te vê. O Senhor vê os teus pensamentos, o Senhor vê o que precisa, ele esmiuça o mal, ele vê aquilo que precisa ser retirado de dentro de você, o que precisa ser transformado, o que precisa ser lapidado, refinado. O Senhor vê. A chave, família,
é viver para o Senhor. A chave, família, é o arrependimento, é o coração quebrantado. A chave, família, é a mudança de rota, é fazer aquilo que o Senhor nos instrui a fazer, é obedecer. A chave, família, é entender que nós nascemos para viver para o Senhor. E quando vivemos para o Senhor, sabe, Jesus, tem uma parte da Bíblia que Jesus começa a falar várias coisas, mas no final, sempre você vai perceber que ele tá falando que é para viver pro Pai, sabe? Ele é o nosso maior exemplo, ele é o protótipo perfeito e ele viveu pro Pai em todo o tempo. Então, Jesus orava, não para ninguém ver, e ele nos ensinou, não ore para ninguém ver. Ore para o Pai, é o Pai que vai te recompensar. Não ajude para ninguém ver, não é para os outros, a sua recompensa não tá nas pessoas, não tá neste mundo, é o Pai que vai te recompensar, é o Pai que te vê, é o Pai. Sabe, tudo que Jesus foi falando ali, ele foi falando, não é para os outros, a tua recompensa não vai vir dos outros, porque se vier dos outros, você já recebeu sua recompensa. Os aplausos, o apoio, a força, a ajuda, não, o Pai está dizendo, vem buscar em mim. Vem fazer para mim, vem me obedecer, vem se satisfazer em mim, vem viver para mim, vem, sabe, quando você orar, quando você fizer o bem, quando você jejuar, não é para mostrar, não é para ser aplaudido, não é para ser reconhecido, não, é para mim, se satisfaça do meu agrado, se satisfaça do meu contentamento, por ver você vivendo para mim, por ver você obedecendo, por ver você, sabe, se dedicando, por ver você se entregando, por ver você obedecendo. O Senhor se agrada de obediência. O Senhor se agrada de coração humilde. O Senhor se agrada de que a gente busque Ele. E o Senhor recompensa aqueles que o buscam. É o Senhor que nos recompensa. O Senhor vê. O Senhor nos vê. E então o Salmos 94 continua dizendo, insensatos, procurem entender. Vocês tolos, quando é que vocês vão se tornar sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que aquele que formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá o conhecimento, que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe como são fúteis, inúteis. O Senhor conhece os nossos corações e Ele sabe o que não gera vida, o que tem dentro do nosso coração, os pensamentos que tem dentro do nosso coração, que são fúteis, passageiros, inúteis, sem importância, sem valor, que não geram vida, que não geram frutos, que não geram aquilo que o Senhor quer que a nossa vida gere. Paz, alegria, mansidão, amor, saúde, sabedoria, paciência, longa paciência. Os pensamentos do Senhor geram vida, saúde para todo o nosso ser, mas os nossos próprios pensamentos contaminados, corrompidos, vão gerar o quê? Lembra? Também já falamos aqui outro dia sobre isso, nós temos a responsabilidade por cuidar do nosso coração. Arrancar. Hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te revelar o que precisa morrer, o que precisa ser retirado definitivamente, eliminado definitivamente, porque Jesus é o Cordeiro perfeito, que nos livra de todo o mal, que tira o pecado do mundo e tira definitivamente. O pecado é um desvio da vontade de Deus. O pecado é um desvio do plano original de Deus. Nós nascemos para ter a mente de Cristo. Nós nascemos para ter o coração de Deus. Nós nascemos para ter os pensamentos do alto. Nós nascemos para ter as mesmas intenções, o mesmo coração, o mesmo propósito do Senhor. O Senhor ama vidas. O Senhor ama almas. O Senhor ama. O Senhor ama a vida. Tudo que vem do Senhor é bom. Ele é a fonte de tudo que é bom. Ele é a nossa fonte de força, a nossa fonte de renovo. O nosso protetor, o nosso provedor, Ele é o nosso tudo.
Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, Ele é aquele que abre os nossos olhos, Ele é aquele que nos levanta e nos diz, não desanime, seja forte, seja corajosa, eu estou com você. Eu estou com você, avance. Não pare no meio do caminho, não tenha medo de nada. Eu estou com você. Do que vamos ter medo se o Senhor está com a gente? Vamos. Como é feliz o homem a quem o Senhor disciplina. Aquele que o Senhor ensina a lei dele. Por quê? Porque tranquilo enfrenta os dias maus. Quando nós somos disciplinados pelo Senhor, quando ouvimos o Senhor, quando recebemos a instrução do Senhor, quando tememos o Senhor, quando reverenciamos a palavra do Senhor, quando confiamos na palavra do Senhor, quando obedecemos, quando nos tornamos, quando fazemos aquilo que somos instruídos a fazer. Somos felizes porque podemos enfrentar os dias maus com tranquilidade. Com tranquilidade, porque sabemos que o Senhor está com a gente, porque sabemos que o Senhor é por nós. Enquanto que para os ímpios uma cova se abre. Aqueles que estão desligados do Senhor, eles não têm essa proteção do Senhor. Eles não têm essa tranquilidade nos dias maus. Eles não têm essa ajuda do Senhor. Eles não têm essa confiança no Senhor. Por quê? Porque eles não se arrependeram, eles não mudaram, eles não se transformaram, eles não aceitaram. Eles não aceitaram o temor, eles não aceitaram o seguir o Senhor, eles não aceitaram ser corrigidos, eles não aceitaram ser transformados. Mas nós que obedecemos, nós que nos rendemos, nós que vivemos para o Senhor, nós que somos filhos, nós não temos medo de nada. Jesus vive, Jesus é por nós, Ele é o sumo sacerdote, Ele intercede por nossa vida, nada é impossível para Deus, Ele é por nós. Quem será contra nós? Amém? Amém! Continuando, o Senhor não desampara o seu povo, jamais abandona a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte, mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a minha rocha em quem eu encontro refúgio. Deus faz cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. O Senhor se levanta nesse dia para te proteger, para te dar discernimento, para te trazer clareza, para abrir os seus olhos e enxergar o que no seu coração não vem do Senhor. E hoje, em nome de Jesus, é arrancado para a glória de Deus. Em nome de Jesus, o Senhor vai te dar discernimento, clareza, vai abrir os seus olhos dos lugares que você precisa sair, dos ambientes que não são mais para você, que não concordam com o Senhor, que não estão aliançados com o Senhor. O Senhor vai te dar a clareza dos conhecimentos que não vêm do Senhor, que são opostos àquilo que o Senhor diz, que não contribuem para o propósito para o qual a sua vida foi gerada, e o Senhor vai te retirar desses lugares, o Senhor vai fazer você renunciar àquilo que não é agradável ao Senhor. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras serão agradáveis ao Senhor em nome de Jesus. O Senhor vai te dar discernimento, clareza de que você não é vítima. Você tem poder, você tem autoridade, você tem liberdade para fazer escolhas. E o Senhor vai te guiar. O Senhor vai guiar os seus passos, vai iluminar os seus caminhos, o Senhor vai te dar luz, vai te dar clareza. O Senhor vai te fazer levantar e avançar para um novo tempo. O Senhor vai te dar clareza daquelas pessoas
que você também precisa renunciar, daquelas companhias que você precisa renunciar, daquelas companhias que não estão caminhando para o mesmo lugar. O Senhor é a nossa maior e melhor companhia. A presença dele é suficiente. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus é aquele amigo que não nos abandona em nenhum tempo e nenhuma estação, nem no tempo da adversidade. É dele que vem o nosso socorro. É do alto que vem o nosso socorro. É dele que vem tudo que precisamos, tudo que buscamos está nele. Amém, família? É dia de rendição. É dia de decidir se entregar para o Senhor, de decidir se comprometer com essa aliança que o Senhor tem. Como começamos esse vídeo dizendo, o Senhor não te abandona, mas e você? A partir de hoje, também não vai se abandonar. O Senhor tem um caminho lindo, um caminho perfeito, um caminho puro, uma história nova para você. Não se abandone, não se deixe, não desista de você, porque o Senhor nunca desiste de você. Ele tem misericórdias, misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Amém? Família, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sininho para você receber a notificação de todos os próximos vídeos e já sabe, como filhos, somos chamados para sermos abençoadores, para sermos uma bênção, para sermos presentes na vida das pessoas. Então presenteie a vida de alguém que o Senhor vai colocar agora no seu coração, alguém que você ama, alguém que você tem dificuldade de amar, não importa. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que o Senhor vai colocar agora no seu coração. Amém? Muito obrigada pela sua vida, pela sua presença. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo no seu coração, um abraço apertado, com amor, com carinho. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!